Bom, pessoal, então para encerrar esse tópico no qual a gente parou, eu vou falar de dois exemplos que estão aqui no livro, certo? Para depois a gente passar para o tópico seguinte. Então, no exemplo 1, ele pede para a gente considerar o domínio R de x, né, o nosso anel A, como sendo o domínio. Na verdade, esses exemplos a gente vai, de certa forma, aplicar o último teorema que a gente provou, tá? Na aula passada. Então a gente vai tomar um anel A como sendo o domínio R de x, certo? O domínio, que vai ser o domínio A, na verdade. E I vai ser um ideal que vai ser do tipo, como a gente tem aqui R é um corpo, né? Então, pelo teorema 4, certo? Se a gente considerar, aliás, desculpa, pelo teorema 4, qualquer ideal de R de x vai ser dado pelo múltiplo de algum polinômio. Ou, na verdade, a gente vai mais especificamente aqui considerar o ideal gerado pelo polinômio x ao quadrado mais 1, tá? Que a gente já sabe que esse conjunto I, quando eu pego o conjunto dos múltiplos, né, A vezes esse camarada, quer dizer que eu estou pegando os múltiplos desse polinômio, a gente sabe que isso é um ideal, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o A quocientado com I, certo? Lembrando que quando a gente está falando de anéis ainda aqui, né, no caso dos polinômios a gente tem domínios ou a partir do domínio de um corpo, a gente formou o domínio K de x ou D de x. A gente tem, quando considera isso aqui, né, a gente está considerando aquela relação de equivalência módulo 1 subanel, né, lá da parte de anéis que a gente estudou. Tá aqui, no caso, módulo J, né, módulo ideal, melhor dizendo, desculpa, ou I, que é como a gente está chamando aqui. Então a gente lembra que essa relação de equivalência, como é que ela funciona, né? Eu tenho que, dado um ideal I de um anel A, a gente define a relação de equivalência lá de congruência módulo I, ou módulo J, enfim, como sendo o seguinte: se eu pego dois elementos, a gente vai dizer que dois elementos x e x' pertencentes a se relacionam, módulo J ou x é congruente a x' módulo J, se x menos x' pertencer a A, tá bom? Então é só para relembrar porque a gente vai precisar disso aqui, beleza? Então, ó, eu vou considerar o anel quociente, né, A quocientado com I, certo? E o que a gente vai observar primeiro é que A quocientado com I é um corpo. E a gente vai mostrar também que ele é isomorfo aos complexos, tá? Então, primeiro, para a gente concluir que A quocientado com I é um corpo, basta a gente observar que x ao quadrado mais 1 é um polinômio irredutível sobre R, né? Polinômio irredutível sobre R, então a gente viu no R é um corpo, né? Então a gente viu no último teorema da aula anterior, que é isso aqui, ó, tá? Se o polinômio é irredutível, a gente tem que esse ideal aqui, ó, é um ideal maximal. Então, no caso lá, o ideal A vezes x ao quadrado mais 1 é o ideal maximal de R de x. E, além disso, pelo item C, né, como o x ao quadrado mais 1 é irredutível, o R de x, que é o nosso A quocientado com o I, né, que é esse ideal aqui, lá no nosso caso, o A x ao quadrado mais 1 é um corpo, tá? Então, aqui, como, né, tendo em vista que a gente já falou, como x ao quadrado mais 1 é um polinômio irredutível sobre em K de x, a gente tem que L, A quocientado com I, é um corpo, tá? Então faz sentido a gente falar nessa questão de um possível isomorfismo com C, porque C também é um corpo, tá bom? Aí como é que a gente vai mostrar? Então a ideia é que a gente mostre isso via a construção de um isomorfismo, certo? Então primeiro a gente vai observar o seguinte, que primeiro a gente vai observar como são os elementos desse conjunto aqui, para daí a gente tentar ter uma ideia de como construir esse isomorfismo, tá? Então, ó, eu vou pegar um polinômio qualquer, p de x aqui, tá bom? Então, pelo algoritmo da divisão, quando estou pegando um elemento qualquer aqui desse ideal, eu vou dividi-lo pelo polinômio x ao quadrado mais 1. Faz sentido, né? Porque como todo polinômio do conjunto I, ele é... Aliás, desculpa, né? Vou pegar um p de x em A, não é em I. É um p de x pertencente a A. Mas aí eu vou dividir esse polinômio pelo polinômio x ao quadrado mais 1, certo? Sempre eu posso fazer isso, a gente provou, né, o algoritmo da divisão. Quaisquer dois polinômios dados, f e g, desde que o g seja diferente do polinômio nulo, a gente pode dividir, tá? Então,
de modo a encontrar um quociente e um resto. É isso que a gente vai fazer. P de x pertencente a, pelo algoritmo da divisão, vai existir polinômios Q e R. Em A, tal que o P de x é quem? É Q de x, vezes x ao quadrado mais 1, mais R de x. Como o resto tem grau menor do que o nosso polinômio G, que no caso é esse aqui, então a gente tem que o grau do resto é pelo menos igual a 1. Né? Ou seja, o R de x é Bx mais A, com A e B números reais, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nessa igualdade, eu vou considerar a relação de equivalência, módulo I, porque aí a gente vai ter justamente como se comportam, como é a cara de um elemento, a partir daí a gente vai ter justamente como é a cara de um elemento do corpo A cocientado com I. Ou seja, eu vou pegar nessa expressão aqui e vou passar a barra, tá? E aí o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com isso, né? Ó, passando a barra nessa igualdade, a gente vai ficar com isso aqui, tá? Onde aqui já foi usado que aqui seria a barra no produto, mas a gente sabe que pela definição a classe do produto é o produto das classes, né? De cada representante. E tem em mente, pessoal, que como o x ao quadrado mais 1 pertence ao ideal e a gente está falando da relação de congruência módulo I, a gente viu lá na parte de anéis que toda vida que a gente tem um ideal e fala dessa relação de equivalência, os elementos do próprio ideal, quando a gente olha com relação a essa equivalência, a essa relação de equivalência, os elementos do próprio ideal sempre vão estar na classe do zero, tá? Então aqui no caso, na classe do zero, onde o zero é o elemento neutro lá do anel dado, né? Em relação à operação de soma. Então no caso aqui, o x ao quadrado mais 1, quando a gente passar a barra, ele vai ser igual à classe do zero barra. Então daí esse termo aqui, ó, vai dar zero barra, que quando a gente somar com o rx barra, vai dar o próprio rx barra. Ou seja, o p de x barra, ele vai ser igual a justamente o r de x barra, porque isso aqui, por conta dessa informação, vai dar zero barra, que vai ser quem? Justamente bx mais a barra, que aí a gente pode escrever dessa maneira, usando as propriedades. Aqui é a soma, a gente pode quebrar, né? Pela relação de equivalência, isso aqui é igual a isso, e o produto aqui é igual a esse, tá? Aí a gente tem com isso, então, que dado um elemento qualquer, P de x em A, quando eu passo a barra, que aí eu passo a ter um elemento em A cocientado com I, que é o nosso L, a gente chamou de L, ele vai ser dessa forma, vai ser B barra vezes x barra mais a barra, onde esse A e esse B são os que vieram daqui, ó, ou seja, o A e o B são números reais. Aqui ele botou A barra B barra, mas é AB na verdade, tá? Então, primeira coisa que a gente vai observar é que essa função barra, né, quando você pega um número real e considera a classe dele, né, então eu tenho aí uma função que pega cada elemento quando eu olho nesses elementos, esses elementos aqui, eu estou pegando cada número real e estou levando em determinadas classes, né, o A vai na classe do A barra, lembrando que aqui está errado, é AB, certo? A partir do A eu obtenho a classe do A barra e a partir do B eu obtenho a classe do B barra. Então, primeira coisa, é que essa função que associa cada número real à sua classe, ela preserva a soma e o produto, tá? E de fato ela é um isomorfismo, e com isso a gente já ganha que o R ele é isomorfo ao R barra, né? Essa função aqui ela é. Eu vou já provar isso, eu vou primeiro só falar aqui do exemplo e depois vou provar a seguir, certo? Que primeiro essa função aqui ela é um isomorfismo, tá? E o isomorfismo em si que a gente vai definir a seguir, tá bom? Então, tem essa informação, certo? Ou seja, cada elemento de R vai estar associado a uma única classe particular. Essa função ser isomorfismo quer dizer isso, né? E agora outra coisa que a gente vai observar, que é importante, é justamente de novo desse nosso polinômio, x ao quadrado mais 1, se eu pego o polinômio em A cocientado com I, z ao quadrado mais 1 barra, essa equação aqui, e faço isso igual a zero, né? Ou seja, se eu estou procurando as raízes desse camarada, isso aqui sempre vai ter raiz, vai ter uma solução, né? No nosso conjunto L. Por quê? Porque se eu pegar... Aí ele pega aqui... Eu não sei nem porque que ele fez isso. Ele podia ter pego o x barra mesmo, né? Ter pego o polinômio x barra ao quadrado mais 1 barra, enfim. Então ele pega esse polinômio, aí ele considera um certo x barra, que ele chama aqui de alfa, né? Um elemento x barra do L. E aí quando você substitui aqui, ó, no lugar do z ao quadrado, o que é que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado barra mais 1 barra.
Só que x ao quadrado barra, pessoal, é a mesma coisa de x ao quadrado, né, com a barra em cima. Ou seja, isso aqui, esse camaradinho aqui, ó, é a mesma coisa que x ao quadrado barra. Porque isso aqui é a mesma coisa que x barra vezes x barra, aí a gente usa por definição que isso é x vezes x barra, tá? Então isso aqui, quando a gente somar, depois vai dar isso. E pelo que a gente acabou de ver ali acima, ó, essa nossa classe do x ao quadrado mais 1 barra é a classe do 0 barra, tá? Ou seja, sempre esse polinômio aqui, ele vai satisfazer raízes em L, tá? Tem uma solução, pelo menos. Então a gente pode construir dessa forma um isomorfismo psi de C sobre L como se segue. Que esse isomorfismo vai ser de uma forma bem simples, porque a gente já provou isso aqui, ó, e a gente vai usar essa informação sobre esse polinômio ter sempre raízes em L, tá? Ó, então o isomorfismo psi, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser de C em L. Aí como é que eu vou fazer? Dado um número complexo, A mais BI, como é que eu vou definir esse meu isomorfismo? Vai ser da seguinte maneira. Como cada número complexo eu tenho aqui, o A e o B são números reais, né? Então, e a gente sabe que para cada número real está associado a uma única classe, então eu vou associar esse número aqui ao polinômio L dado por A barra mais B barra vezes X barra. Né? Porque nós vimos que os polinômios em L são dessa forma aqui, com A e B reais. Como A e B está associado cada um deles a uma única classe, A barra e B ao B barra, naturalmente a gente vai associar esse número aqui ao polinômio que tem, ao polinômio de L, então obviamente aqui vai ser X barra, cujos coeficientes são as classes, né, da parte real. Então o termo independente é a classe correspondente ao termo real do número complexo A mais BI, e o coeficiente de X barra é a classe do termo da parte imaginária, certo? Então essa função, né, aí ele ainda diz que o I também vai, além disso acontecer, o I vai no X barra, né, e o A vai no A barra. Ou seja, ele está dizendo o que acontece com essa função quando a gente só aplica ela em um número imaginário puro, o I e o A. Que naturalmente dessa definição já daria para a gente perceber, né? Porque se aqui fosse só A mais A, é a mesma coisa de A mais 0I, e aí ficaria A barra mais 0 barra vezes X 0 barra, que daria o próprio A barra, né? E no caso do I a gente também consegue mostrar que vai no X barra, porque o caso do I na verdade é como se fosse 0 mais 1 vezes I. Então aqui ficaria 0 barra, levaria no polinômio 0 barra mais 1 barra vezes X barra, tá? Bom, então vamos provar aquilo lá que foi dito, né? No caso da função barra, e que aquele psi é um isomorfismo. No caso da função barra, pessoal, que é dado por isso aqui, então ele diz que preserva, que é um isomorfismo, né? Que ele fala lá que preserva soma e produto, que isso quer dizer que é um homomorfismo e que é uma função injetiva e sobrejetiva, tá? Que foi justamente a partir dessa informação que a gente pôde fazer aquela associação bem definida entre um número complexo com um polinômio de L. Então vamos ver só o seguinte. Se a gente tomar A e B em R, então a gente tem, considerando os elementos A mais B e A vezes B, né? Porque aqui no caso é a soma e o produto usual de R, que a gente está considerando aqui para dar a estrutura de anel, tá? E as operações em R barra, elas são oriundas de, como a gente sabe lá quando a gente define o anel quociente, as operações, a gente faz uso das operações do anel que originou esse anel quociente, tá? Então aqui, no caso, a gente vai ter que o A mais B, quando a gente considera A mais B e A vezes B, se eu pego A mais B e passo a barra, então, ou seja, eu estou olhando para essa função, eu pego um elemento e aplico a barra e está usando essa função. Pego A mais B e passo a barra, isso por definição é A barra mais B barra. Então quer dizer, preserva a soma, porque eu tinha a soma de elementos em R, quando eu passo a barra, é igual à soma dos representantes em R barra. E para o produto é a mesma coisa, que eu estou só usando a definição dessa operação, tá? Então realmente preserva soma e preserva produto, tá bom? Então isso aqui nos diz, né, essas duas coisas nos diz que essa função barra de R em R barra, ela é um homomorfismo de anéis. Agora observe o seguinte, vamos provar agora que essa função ela é injetiva e sobrejetiva, para concluir com isso de fato que é um isomorfismo.
Então a gente considera agora um y em R barra, mas um elemento de R barra, a gente sabe que ele é desse tipo aqui, onde o A pertence a R, né? Porque é como a gente obtém essas classes pela função. Então isso quer dizer que a função barra, ela leva A nesse y, porque quando a gente calcula justamente a classe do A barra, dá justamente quem? O y. Então a função ela é sobrejetiva. Agora, se eu tenho que A e B são números reais, tais que as duas classes coincidem, tá? Então a gente tem com isso que quando eu calculo A barra menos B barra, se eu somar aqui de ambos os lados o inverso aditivo do B barra, vai ficar isso aqui igual a 0 barra. Ou seja, A menos B barra é igual a 0 barra. E com isso, a gente tem o quê? Que esse elemento, né, ele pertence ao núcleo da nossa função barra. Porque no caso do núcleo, lembrar, o núcleo é quem? O núcleo são os elementos do domínio que vão... São os elementos do domínio que vão no elemento neutro. Quando a gente aplica a função, vai no elemento neutro daqui. O elemento neutro desse camarada, né, o elemento neutro da soma que a gente está falando, é o 0 barra. Né? É o 0 barra. Né? Até pela maneira das operações aqui, a gente vê que o 0 barra faz o papel do elemento neutro aqui. Então, quem é que vai no... Obviamente, quem é que vai no 0 barra quando a gente pega esse elemento aqui? É o 0, né? Eu pego o número real 0, ele vai pela função barra, ele vai no 0 barra. Então, e além disso, só existe esse elemento no núcleo só existe esse elemento no núcleo da função barra, tá? Ó, pessoal, porque se você pegar qualquer elemento diferente porque na verdade o que a gente tem que entender aqui, porque que isso aqui é verdade, é que em cada classe, é porque a justificativa é essa, tá? Ó, o A menos B ele vai pertencer ao núcleo da função barra, que é dado só pelo 0. Por quê? Porque o R barra, né, ele é igual a quem? A R, se a gente pegar, na verdade, né, o R barra ele é igual a R menos o 0, cada classe, na verdade aqui eu coloquei isso, mas era em R barra, né, cada classe vai possuir apenas um elemento, porque lá, se a gente olhar, quem é a classe do A barra vai ser os elementos A, tal que A pertence a R. Só que justamente o que a função faz é pegar um número real e associar a classe cujo representante é o A. Então só tem um elemento aqui no nosso conjunto que é igual ao representante, que é o próprio A. Então nesse caso cada classe ela só tem um elemento, tá? Ela só tem um elemento. Então, ou seja, como o 0 já vai pela função barra no 0 barra, o núcleo é formado só por ele. Bom, mas aí como A menos B pertence ao núcleo da função barra, que é igual a isso aqui, a gente vai ter isso e, portanto, o A é igual a B. Ou seja, com isso a gente mostrou que se as classes de dois elementos da função barra coincidem, os representantes são iguais. Com isso a gente mostra que ela é injetiva e, portanto, né, com isso a gente conclui que a função barra ela é de fato um isomorfismo, tá? Agora, para a função psi de C em L, que foi definida lá no livro, né? A gente vai mostrar que isso aqui de fato é um homomorfismo e que é uma função também injetiva e sobrejetiva, tá? Para a gente concluir que é um isomorfismo e com isso concluir o que o exemplo nos dizia, que o L é isomorfo ao C. Então observem. Se eu pegar dois elementos quaisquer, eu chamei aqui eu podia até ter chamado de outra coisa para não confundir com esse x barra, mas eu chamei aqui de x e y em C. Então a gente vai pegar primeiro psi de x mais y, aí o x mais y eu estou dizendo que é A mais... O x, desculpa, eu estou dizendo que é A mais BI, e o y é C mais DI. Então isso aqui vai ser igual a isso, tá? Aí para eu poder aplicar a psi, eu tenho que transformar isso em um único número complexo. Como a soma de números complexos é dada dessa forma, né? Soma as partes reais e as partes imaginárias, vai ficar psi aplicado nisso aqui, que pela definição da função, ó, vai ser o polinômio A mais C barra, mais B mais D barra, X barra. Só que observe que esse polinômio a gente pode separar, porque se eu distribuir esse produto aqui e colocar os polinômios, no caso aqui se eu colocar dessa forma, eu agrupar o A barra mais o B barra X barra e o C barra, né? Eu quebro aqui na soma, vai ser A barra mais C barra, B barra mais D barra, então isso aqui eu posso escrever dessa forma.
E aí eu observo que isso aqui é quem, ó? Isso aqui é justamente psi de A mais BI, né? Psi de A mais BI dá isso, ou seja, psi de X. E aqui psi de C mais DI dá justamente isso pela definição lá da função, ou seja, dá psi de Y. Então, com relação à soma, ok, tá? Agora, com relação ao produto. Com relação ao produto, eu vou pegar psi de X vezes Y, e aí vou escrever dessa forma, né? O X é isso, o Y é isso. Então vai ficar psi. Quando eu faço o produto de números complexos. O produto, pessoal, é só a gente distribuindo, né? Primeiro multiplica esse aqui por esse, mais esse vezes esse, depois esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então vai dar isso aqui, ó, tá? Quando a gente aplicar a psi nesse camarada, vai dar esse polinômio, né? Vai dar o polinômio cujo coeficiente independente é esse camarada aqui barra. O coeficiente do x barra é esse, né? Então vai ficar isso aqui, esse polinômio, tá? Aí esse polinômio a gente pode reescrever. Aí esse polinômio a gente pode reescrever ele dessa forma, tá? Ó, eu separei a parte que não depende. Quer dizer, eu juntei esse termo aqui, o AC mais a dx barra, certo? E aqui eu coloquei o B barra, o BC barra x barra. E coloquei esse termo aqui por último, ó. Tá? Por quê, ó? Porque se a gente for comparar isso aqui com o resultado disso, né? Porque o resultado disso aqui, ó, se a gente fizer o psi de x e psi de y, que vai ser esse camarada vezes esse, vai dar esse polinômio. Porque a gente pega isso vezes isso, vai dar isso. Isso vezes isso dá isso. Esse vezes esse dá esse. E esse vezes esse dá isso aqui. Se a gente comparar essa expressão com essa, para que ambas sejam iguais, basta a gente observar que o menos 1 barra é a mesma coisa, né? Na verdade, aqui porque eu estou aplicando a psi nesse camarada, né? Seria a gente mostrar que, por exemplo, que o psi de 1 barra, menos 1 barra, é o x barra ao quadrado. Se a gente mostrar isso, tá? Então a gente prova que de fato vale essa igualdade aqui, porque só se a gente observar que dessa igualdade para cá, né, a gente precisa ter que esse camarada seria igual a esse, né? Mas observem, que de fato eles são iguais mesmo, né? Porque se você lembrar, a gente provou mais acima que esse polinômio aqui, ó, que o polinômio x ao quadrado mais 1 barra, né? Na verdade era z ao quadrado, tá? Era z ao quadrado mais 1 barra, mas que quando eu olhava para essa equação aqui, ó, ela sempre tinha solução para um certo x. Se eu pegasse como sendo um x barra lá, se eu pegar um x barra qualquer lá o polinômio x barra, né? Em L, ele é uma solução disso aqui, né? Porque a gente tem que, quando passa a barra aqui, que isso aqui é a mesma coisa, né? Esse camarada aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado barra. E aí, quando eu somar esse camarada com esse, isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1 barra, que a gente já sabe que isso cai na classe do zero. Então, como isso aqui mais 1 barra é isso, então implica justamente que o x ao quadrado, o x barra ao quadrado é justamente quem? Menos 1 barra, né? É só isolar. Isso aqui implica, né? Ficou chato. Que o x ao quadrado barra é igual a menos 1 barra. Ou seja, nessa parte aqui, ó, eu posso justamente substituir esse camarada por isso aqui, né? E aí, como a gente já tinha visto, né? Mas aí voltando, esse aqui, se a gente fosse seguir no sentido que a gente estava, isso aqui é igual ao produto desse polinômio por esse, que é justamente quem? Psi de A mais BI, que é o psi de X, e aqui psi de C mais DI, que é o psi de Y. Então, a nossa função psi, ela é um homomorfismo. Primeira coisa para chegar no que a gente quer. Aí, para finalizar, a gente observa o seguinte, ó, que essa função de fato ela vai ser agora injetiva e sobrejetiva e aí, portanto, isomorfismo. Para mostrar que ela é sobrejetiva, eu vou pegar um polinômio qualquer, p de x barra em L, tá?
E aí a gente vai ter que, esse polinômio, né, ele é dado dessa forma aqui. A gente já sabe que os elementos de L são dessa forma, tá? Com A e B em R. Então, se a gente tomar Y como sendo A mais BI pertencente a C, ou seja, com a parte real do número complexo que a gente vai tomar é igual ao representante da classe do A barra, que só tem um elemento, na verdade, como a gente já viu. E a parte imaginária é igual ao representante da classe do B barra, que só tem um elemento que é o próprio B também. Então, se a gente pega o Y igual a isso aqui, aí a gente vai ter o quê? Psi de Y vai ser psi disso aqui, que é justamente o polinômio, né? Pela definição, é o polinômio que a gente tomou lá em L. Então, é sobrejetiva. E, por fim, para a gente mostrar que é injetiva, vamos olhar para o núcleo. O núcleo da psi é dado pelos números, pelos elementos do domínio, né? No caso, os números complexos A mais BI, tal que o psi de A mais BI dá igual a quem? Ao 0 barra, que é o elemento neutro lá do R barra, tá? Mas quem é o psi de A mais BI, pessoal? É A barra mais B barra, X barra vezes X barra, dando igual a esse camarada. Igualdade de polinômios, a gente tem que os coeficientes de mesma posição tem que ser iguais. Então isso aqui, essa igualdade implica pra gente que o A barra é igual ao coeficiente do termo dependente daqui, que é 0 barra, e o B barra é igual ao coeficiente daqui, também que é igual ao termo que também é 0 barra, né? Mas aí a gente tem que o A barra é igual ao 0 barra. Isso implica que o A é igual a 0, porque o A barra só tem um elemento na classe que é o A, e o 0 barra só tem um elemento na classe que é o 0. Assim como o B barra também vai ser igual ao 0 barra, implica que o B é igual a 0. Ou seja, o nosso número complexo que pertence ao núcleo, ele sempre vai ter tanto A quanto B igual a 0, portanto, só tem um elemento neutro no núcleo, né, do anel que está no domínio, e portanto a gente sabe que significa dizer que a função é injetiva. E aí com isso a gente conclui que psi, né, a função lá psi, ela é um isomorfismo e portanto os complexos eles são isomorfos ao corpo lá L, que a gente viu que era o A concentrado com I, onde o A era o domínio R de x e o I era o ideal gerado pelo polinômio x² mais 1, beleza?